emocionante retrato da realidade de uma favela nas palavras de uma moradora. Hoje eu trago as minhas impressões sobre Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, um dos livros mais adotados em vestibulares e salas de aula em nosso país, sobre o qual conversaremos logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. É triste a condição do pobre na terra. Encontrar obras que retratem o cotidiano miserável de quem vive nas favelas não é algo exatamente difícil em nossa literatura. No entanto, poucos foram aqueles que realmente vivenciaram aquilo que traduziram em seus textos. Por isso, sem sombra de dúvida, nenhuma outra obra é tão realista e pungente quanto a de Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras escritoras negras do nosso país. Nascida em Sacramento, Minas Gerais, em 14 de março de 1914, Carolina era filha de pais negros analfabetos e sequer completou o ensino primário, atual fundamental. Em 1947, aos 33 anos, ela se mudou para a extinta favela do Canindé, em São Paulo, onde hoje se localiza a marginal do Tietê, comunidade onde ela passou a maior parte de sua vida ao lado dos 3 filhos, tirando o sustento da família como catadora de papéis e sucatas que ela encontrava pelas ruas da cidade. Durante os anos em que permaneceu no Canindé, Carolina passou a escrever sobre seu dia a dia e o cotidiano dos moradores da favela, preenchendo os mais de 20 cadernos que ela havia encontrado pelo lixo enquanto catava papéis pela cidade. Em 1958, seu trabalho foi descoberto pelo jornalista Audálio Dantas, que havia ido até o Canindé para preparar uma matéria sobre a expansão da favela para o jornal Folha da Noite. E ao se deparar com os textos de Carolina, percebeu que nenhum jornalista seria capaz de redigir um relato tão realista quanto aquele escrito por alguém de dentro da comunidade. Audálio decidiu então não só utilizar trechos do diário para compor sua matéria, como também resolveu editá-lo para publicação, o que aconteceu em 1960, realizando assim um dos maiores sonhos de Carolina, que era o de se tornar uma escritora publicada. Surgiu então Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que reúne os fatos relatados pela autora entre os anos de 1955 e 1960, um período, aliás, bastante turbulento na política do nosso país. E é importante compreender esse momento, pois Carolina demonstra aqui, em seu diário, ser bastante consciente politicamente e, em muitas entradas, cita e critica diversas situações e nomes da política desse período. Quando o diário começa, em 1955, o Brasil era governado por Café Filho, que havia assumido a presidência da República após o suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Era um ano de eleições presidenciais, que seriam vencidas por Juscelino Kubitschek, considerado por alguns um herdeiro político de Getúlio Vargas, e que vinha com uma promessa de integração e desenvolvimento do nosso país, enfrentando inclusive uma tentativa de golpe de Estado arquitetada pelo deputado Carlos Lacerda, com apoio dos militares e de outros políticos de direita. Após 55, temos aqui um lapso temporal nos escritos de Carolina, que só retoma seu diário 3 anos depois, em 1958, já durante o governo de Kubitschek. E o que podemos observar é que, apesar de naquele tempo o Brasil já estar vivendo um momento de grande desenvolvimento social e econômico, os moradores da favela, por outro lado, não haviam sido contemplados por ele. 10 de maio de 1958. Fui na delegacia e falei com o tenente. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o doutor Adhemar de Barros. Agora falar para mim, que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças.
Por se tratar de um diário, toda a narrativa de Quarto de Despejo é desenvolvida em primeira pessoa, apresentando uma linguagem que é ao mesmo tempo simples e sofisticada. Simples porque esse texto é caracterizado pela oralidade da fala, representada por coloquialismos como tossir, educado, português, aqui escritas de forma parecida com a qual são pronunciadas, e sofisticada devido ao uso de expressões cultas, como astro-rei, leito, funesto, pungente, que empregam certo lirismo à narrativa de Carolina. Aliás, um dos principais acertos do jornalista Audálio Dantas ao editar as partes mais significativas do diário foi o de manter a grafia original de Carolina praticamente intacta, corrigindo apenas a pontuação e algumas palavras que eventualmente ficariam sem sentido, porque, do contrário, sem dúvida, essa narrativa teria perdido boa parte de sua força. Afinal, não seria nada verossímil encontrarmos aqui um texto ortograficamente higienizado, considerando que ele foi redigido por uma mulher que, infelizmente, não teve sequer a oportunidade de concluir o ensino fundamental. Mas sabe aquele ditado, quem lê sabe mais e se expressa melhor? Pois é, apesar de não ter avançado nos estudos, Carolina era autodidata e mantinha o hábito da leitura, e vemos isso refletido na qualidade de sua narrativa, onde podemos observar o emprego de diversas figuras de linguagem, como ironia e metáfora, que conferem uma beleza poética aos seus relatos. O principal exemplo disso já podemos encontrar aqui no título do livro, Quarto de Despejo, que é uma metáfora utilizada pela autora para sintetizar o seu conceito de favela, explicado por ela inclusive em uma entrevista incluída nessa edição, na página 195. É que em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres, que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. 15 de maio de 1958. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. O que encontramos nas páginas desse livro é um relato contundente e comovente de miséria, violência e descaso social. Em seus textos, além de registrar sua enfadonha rotina diária de acordar cedo, pegar água e sair para catar papel, Carolina também denuncia o oportunismo de políticos que só apareciam na favela em períodos de eleição, a precariedade do ambiente em que vivia e as situações que presenciava nas ruas do Canindé, como brigas de vizinhos, prostituição, alcoolismo e morte. Além disso, em diversos registros, Carolina demonstra seu descontentamento com aquele ambiente. Ela reclama da hostilidade dos vizinhos em relação a ela e seus filhos, da falta de privacidade em um lugar onde todo mundo sabe e se mete na vida de todo mundo, e como a violência e a miséria da favela moldam e influenciam o comportamento daqueles que são obrigados a viver ali. Ela não esconde também o desejo de publicar seu diário e, com isso, conseguir dinheiro para a realização de seu maior sonho, que é o de deixar o barracão de madeira para se mudar para uma casa de alvenaria, bem longe do quarto de despejo. Mas, sem dúvida, o tema mais recorrente que encontramos nesses relatos é a fome. Ela é praticamente uma personagem fantasma que assombra cada entrada desse diário. Em uma delas, datada do dia 27 de maio de 1958, a escritora atribui a cor amarela à fome. Resolvi tomar uma média e comprar um pão. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu que antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos.
Mas, apesar de batalhar diariamente, catando papel para conseguir os trocados, nem todos os dias Carolina conseguiu o suficiente para comprar comida, e isso a deixava muito nervosa e deprimida. E, aliás, que mãe não ficaria, né? Ao se ver numa situação em que não tem nada para oferecer aos filhos que estão passando fome. Em alguns momentos, inclusive, ela chega a manifestar a intenção de cometer suicídio por estar cansada de sua vida miserável. E não raras foram as vezes em que os alimentos que ela encontrava pelo lixo é que serviram de refeição na mesa de sua família. 13 de maio de 1958. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedindo um pouco de banha à Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Eram 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. O diário termina de forma abrupta, mas altamente significativa. 1º de janeiro de 1960. Levantei às 5 horas e fui carregar água. Ou seja, a vida severina de Carolina segue a mesma rotina, dia após dia, ano após ano, conferindo aqui uma ideia de continuidade a essa conclusão e que de forma praticamente profética sintetiza a realidade ainda inalterada do favelado. Porque apesar de as denúncias sociais de quarto de despejo terem sido registradas há mais de 50 anos, a miséria, a violência, a precariedade e o descaso ainda assolam o presente daqueles que vivem na favela. Pelo menos para mim, esse aqui não foi um livro fácil, tá, gente? Eu tive que interromper o processo de leitura algumas vezes para poder conseguir digerir os relatos que eu encontrava nessa obra. É praticamente impossível para alguém que tenha o mínimo de consciência social não se envolver, não se emocionar com as palavras de Carolina Maria de Jesus, a mulher, mãe, negra e favelada que redigiu o retrato mais pungente da realidade daqueles que vivem à margem da sociedade. Quarto de Despejo já inspirou produções no teatro, cinema, televisão e até mesmo na música. Em 1983, ele ganhou vida em um episódio da série Caso Verdade, da Rede Globo, e em 2003 foi parcialmente adaptado no curta Carolina, dirigido por Jonathan Dê, com Zezé Mota no papel da escritora. Eu disse-lhe que aqui os brancos têm mais oportunidades que o preto é sempre posto de lado. Ela disse-me que isso é falsa convicção, que sua empregada é preta e ela está contente com ela. Mas a adaptação mais importante, sem dúvida, é o documentário alemão Favela, A Vida na Pobreza, dirigido por Christa Gottman-Etter em 1971 e protagonizado pela própria Carolina Maria de Jesus. Meu diário, eu escrevi há 10 anos atrás. Dieses Tagebuch habe ich geschrieben, ohne die Absicht, es zu veröffentlichen. Ich habe einfach mein Leben, das Leben meiner Kinder und das Elend der Bewohner der Favela beschrieben. E antes de finalizar, uma curiosidade. Carolina também era compositora e em 1961 chegou a gravar um disco que recebeu o mesmo nome de seu mais conhecido livro, Quarto de Despejo, que reunia 12 canções compostas e interpretadas pela própria autora. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela, oh, salve ela, a vedete da favela. Quarto
Porto de Despejo é atualmente publicado pela editora Ática, e nessas edições mais recentes inclui também ilustrações feitas por Vinícius Rossignol Felipe. Aqui na descrição do vídeo você encontra links para adquirir este livro através do site da Amazon. Lembrando que, ao comprar livros através dos links postados nos meus vídeos, o canal recebe uma pequena comissão sem que você pague nada mais por isso, e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!